Salve, salve, rapaziada! Estamos online para mais um Pod On. Boa tarde a todos. Hoje, um dia mais do que especial, mais um episódio especial. Hoje com o Lion. Lion ou Leon? Leon. Leon. Hoje com o Leon, eu sempre chamo ele de Lion. Hoje com o Leon, que tem uma história de vida muito legal. Motorista de aplicativo também aqui na cidade de São Paulo, especificamente lá em Guarulhos. Então a gente vai falar muito sobre o nosso nicho hoje, sobre motoristas de aplicativo, mas a vida dele também é uma história muito legal para todos nós conhecermos. Eu já conheci porque ele já me contou muita coisa, mas hoje a gente vai ter tempo aqui para bater um papo se aprofundando muito mais e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito porque vai ser muito, muito legal, gente, tá bom? Agora sim, vamos bater um papo com o meu parceiro Leon aqui. Meu mano, muito obrigado pelo convite, de você ter aceito vir participar aqui com a gente do Pod On. Fala um pouquinho pra gente quem é o Leon, o que você já fez na sua vida até o momento em que você chegou aí a ser motorista de aplicativo, meu mano. Mais uma vez, obrigado, viu? Brenão, obrigado por me convidar. Né? Sou o Leon. Eu falo. Pode. Pois. Não precisa ficar nervoso, não, meu mano. Vamos lá. A gente vem aqui ficar nervoso, né? Porque, é muitas câmeras. E, bom, eu sou o Leon. Vamos conversar um pouquinho antes, né? Dos aplicativos, antes de. Eu nasci no Brasil, cresci no Brasil. E com 18 eu fui para Israel para servir o exército lá, né? E eu servi o exército, saí como sargento, fui comandante lá. E depois do exército abri uma empresa de jardinagem, também estava na polícia de Tel Aviv e também trabalhava como gerente de uma sorveteria, né? Era tipo Julius, né? Tinha 3 empregos. E nessa eu vim pro Brasil para passear, né? Dei baixa na polícia e vim pro Brasil para passear e acabei ficando. Mamãe, ela infelizmente ficou doente, né? E acabou falecendo. E foi desenrolando as coisas por aqui, né? E eu tive loja, fechei a loja e fui para Guarulhos, né? E assim, antes da pandemia, eu trabalhava numa casa de câmbio de moeda estrangeira. E então, assim, eu tinha muito tempo hábil, né? E eu sempre fui focado pelo meu filho, né? Eu sou separado, né? Mas o meu foco é meu filho. Então, assim, quando eu fui desligado eu fui mais um beneficiário, eu digo assim, que eu fui mais um beneficiário do seguro-desemprego, né? E quando fui desligado da empresa, por conta da pandemia, e eu tive que me reinventar. Então, comecei a estudar os aplicativos. Aluguei um carro, comecei a trabalhar com os aplicativos e fui vendo, né? Conhecendo os aplicativos. Logo no começo, eu já comprei uma câmera por conta que eu já tive uma primeira tentativazinha de golpe aí. A pessoa fala que estava já pago no aplicativo, ela fala que pagou 2 vezes. Então, assim, eu já pensei, vou colocar uma câmera. E comprei uma câmera, instalei. Foi daí que comecei a gravar minhas corridas, né? Então, para chegar até a parte do canal, né? Vou explicar um pouquinho. Eu comecei a ter vários vídeos, né? E eu mandava para um outro amigo. Não sei se eu posso falar aqui, o Floripa. Sim, sim. Então, o Fernando Floripa, ele é super gente fina, né? E eu mandava os meus vídeos para ele. Ele postava lá, mas meu intuito sempre foi alertar outros motoristas, né? Explicar o porquê não pode de uma coisa, explicar o porquê não pode levar mais passageiro que o permitido, um exemplo, né? A pessoa fala, criança não conta. Conta. Ah, mas e a cadeirinha? Não, a cadeirinha não é necessário pela resolução 819, né, do CONTRAN. Mas aí eu explico tudo isso, né, no meu canal, né? Então, não, seu canal é muito legal. Seu canal é top. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá porque eu te conheci através do seu canal. E, pô, muito bacana o que você passa lá e a forma de trabalho que você faz. Mas vamos lá, vamos voltar, vamos falar lá do início. Bora lá. Como que você, na sua vida, como que você foi parar
lá em Israel e serviu o quartel lá. Como que aconteceu isso na sua vida, cara? Então, eu sou judeu, né, de religião. Mamãe é judia. Eu sou judeu e japonês, né? Pode ver pelo olho puxado. Então, assim, por ser judeu, eu desde pequeno sempre quis ir para Israel, porque eu tenho cidadania de lá. Né? Eu ia fazer a imigração e sempre a minha cidadania, né? Sempre pude pegar a cidadania. Então, eu fui para Israel para poder servir lá. E então, assim, foi quando eu, com 18 anos, eu fiz a minha malinha, né? Fui pela Sornut Yehudi, que é a agência judaica, e fui para lá, né? Aí lá você começa num kibbutz, né? Um kibbutz é uma comunidade, né? Onde que é uma cidade meio que tudo é de todos, né? Você quer pegar um carro, você vai lá, assina o teu nome lá, pega o carro, vai. Você pode trabalhar lá no refeitório, na lavanderia, no jardim, no refet, que é onde que fica as vacas, né? Na fábrica do kibbutz, né? Então, assim, tem vários locais que você pode trabalhar. E lá, assim, um dia era dia de trabalho, um dia era dia de estudo, né? Então, um dia eu estudava hebraico, um dia eu trabalhava. E eu comecei nesse kibbutz. E aí você começa a tua vida lá em Israel, né? Você vai lá, aprende hebraico. E eu, assim, a minha vontade de ir para lá era justamente para servir o exército. Onde que tem até uma história engraçada, que eu cheguei no local onde que se alista, né? E perguntei, Tsaglit, este micho shmedaber sefaradit kan, desculpa, tem alguém que fale espanhol aqui, né? Porque a maioria falar português lá é difícil achar alguém, né? Eu tinha poucos meses, né, lá em Israel. Aí a menina falou assim, eu hablo um pouco, né? Aí eu, de onde sos? Aí ela, mis papás são de Brasil. Aí eu, então vamos falar em português, pô. E ela me ajudou muito, assim, foi muito rápido para poder entrar, né? Do tempo que eu cheguei, geralmente o pessoal entra no exército com 1 ano e meio, 2 anos de país, né? Eu já com 10 meses já estava entrando, né? Em dezembro de 2001 eu já estava entrando no exército. Eu cheguei lá em fevereiro de 2001 e em dezembro eu já estava ingressando no exército lá, né? Aí você faz o treinamento, né? E primeiro é um treinamento para você aprender hebraico junto com o treinamento militar. E depois eu fui para outras áreas, né? Eu fiquei um tempo emprestado na aeronáutica. Eu fiquei no canil da aeronáutica em Ramat David. E depois eu fui para outras áreas e eu fui para a minha área na fronteira com o Líbano, né? Só não converso muito sobre lá, né? Eu comandava uma área lá. Mas lá é assim, o exército, eles são fantásticos, né? Eles pegaram minha mãe aqui no Brasil e me levaram de surpresa para lá, né? Fizeram, eu não sabia de nada e me fizeram chorar até não poder mais, né? Olha só. Cara, eles são fantásticos. Fazia 2 anos e meio que não havia, né? E eles fizeram isso comigo, né? Eu quase não fui nesse dia e me obrigaram a ir, né? E essa questão do exército, cara, que nem você já tinha me falado isso, do Líbano, é muito diferente aqui do Brasil, né, cara? Porque, claro, você não precisa falar, mas aqui no Brasil, eu acredito, eu sou um cara leigo pra falar também, mas a gente serve o exército, mas você fica muito em treinamento só. Lá não, né, cara? Lá você tá numa área mais de risco, né? Sempre, né, cara? Lá você tem um treinamento justamente para poder... Porque, assim, aqui no Brasil não tem conflitos. E é isso que eu quis dizer. Né? Aqui a gente não corre esse risco, né, cara? Não corre esse risco. Lá em Israel, infelizmente, assim, nós somos um país onde que estamos aí para ajudar a humanidade, né? Se você for ver o Wi-Fi, foi Israel que criou. O Waze, que nós motoristas usamos todos os dias, vem de Israel. Hoje em dia, eles, assim, em questão da medicina, eles estão muito avançados. Tem 3 pessoas que voltaram já a enxergar, porque eles estão fazendo transplante de córnea 3D.
a cura do Alzheimer, eles estão já, né, chegando muito perto, Parkinson. Então, assim, Israel é um país que tenta ajudar a humanidade. E assim, eu tenho muitos amigos que são árabes também, não tenho problemas com árabes. Os nossos problemas são com terroristas, né? Não sei se eu posso falar. Claro que pode. Então, assim, cara, eu acho que assim, existe uma frase muito bonita de Golda Meir, que a Golda Meir foi a primeira ministra de Israel. Ela... Gosta mais, só o microfone. Opa, aqui. Aí. Melhorou? Melhorou. Então, a Golda Meir foi a primeira ministra de Israel, né? Se você for ver, foi um dos primeiros países do mundo que teve uma mulher como chefe de Estado. E ela falava assim, se eles baixarem as armas, haverá paz. Se nós baixarmos as armas, não haverá Israel. Infelizmente, Israel é um país onde que, tipo, que nem estava agora tudo de boa, em 2023, né, 7 de outubro, e infelizmente vieram atacar Israel, sequestraram, né. É uma coisa que, tipo, cara, eu de lembrar não gosto de... Eu não estava lá, a minha vontade era de ter voltado, desculpa. A minha vontade era de ter voltado, se não volto por conta do meu filho. Mas, cara, então, assim, Israel é um país que ele se defende. E, assim, a guerra estava até agora há pouco, porque a única coisa que Israel quer são os nossos reféns de voltas. E foi o que aconteceu. Agora resgatamos o último refém e você vê, Israel já saiu de lá, já não tá, tipo, né, não tá tendo guerra agora, né? Israel não tá atacando, não tá... Mas Israel não ataca, na verdade se defende, né? Tenta buscar os nossos. Tanto, não importa se é muçulmano, tanto que um dos reféns que foram sequestrados, ele era muçulmano, né? Israel não importa se é muçulmano, se é judeu, se é homem, se é mulher, ou que religião. O importante é trazer todos de volta a casa, né? Entendi. Então, assim, Israel é um país muito humano, né? E tanto que, infelizmente, por questão dessa guerra, onde que muitos palestinos, né, muitos moradores da faixa de Gaza, que são do bem, eles perderam seu sustento, porque eles entravam em Israel para trabalhar. Eu mesmo, quando estava na polícia, tinha um senhor que estava lá que nós abordamos e, por final, não sei nem se eu posso comentar isso, mas ele queria só trabalhar, né? Ele estava procurando emprego, em vez de... Porque lá em Israel, para você, uma pessoa da faixa de Gaza, para conseguir emprego em Israel, o contratante tem que ir até lá e contratá-lo, assim ele pode ter o acesso a Israel para poder entrar e trabalhar, né? E ele tinha entrado onde nós abordamos ele, e ele falou, cara, eu só preciso trabalhar, né? Só que tá difícil eles virem contratar nós lá, por isso que eu tô tentando chegar até a Namal, o porto de Tel Aviv. E aí a gente abordou, tal, ficamos com ele praticamente um dia, fiquei mais do que um turno lá, tá, para poder acompanhar. E aí, por final, a gente era para ter devolvido ele numa fronteira e, por final, levamos ele para o porto. E vimos que não tinha perigo de deixá-lo ali para poder... E realmente realmente era o que ele precisava. Ele precisava trabalhar. Então, nada mais justo de poder ajudar, né? Israel pensa muito em ajudar o próximo. Então, e Israel, por exemplo, as pessoas, muitos da faixa de Gaza iam para lá para ganhar sustento, para médicos, né, passavam por médicos, passavam pela faculdade, estudam de graça em Israel, né, e eles fazem muito isso, só que por conta dessa guerra, infelizmente, tiveram que travar as fronteiras, né, com a faixa de Gaza, onde que, infelizmente, muitos não conseguiram chegar para poder ter médico, para poder ter as oportunidades, né? Isso, as oportunidades. Infelizmente, é uma coisa assim que muitos falam, né? Que me abordam também, desculpa entrar nisso, falar assim, pô, mas Israel matou muita gente, Israel foi 50 mil lá, não sei. Só que assim, na verdade, foi que nem da época do Covid aqui, né? Ninguém mais morria por nenhuma doença.
por idade, por causas naturais. Todo Israel, quando tá em batalha, né? Ele tá uniformizado, né? O Hamas, eles não atacam, eles não combatem com uniformes, porque se morrer é civil, né? Então, infelizmente, acabam falando que Israel, e eu vi uns dados, né, que numa guerra normal, a cada um militar morto, 9 civis morrem. E no caso de Israel, nessa guerra, infelizmente, um civil morreu, infelizmente, porque eu digo que não deveria nenhum morrer, mas um civil de bem morreu para 9 terroristas. Terroristas. Para 9 terroristas. É porque o pessoal fala que é combatente, tem gente que fala que eles próprios se declaram terroristas e não se declaram que combatente do Hamas. Na verdade, são eles próprios se declaram terroristas. Eu não sou muito assim, tipo, de falar de política, religião. Eu acho que, assim, particularmente, né, eu acho que aqui no Brasil, né, a pessoa fica muito brigando que é esquerda, que é direita, que eu penso muito assim gente, as pessoas têm que se unir, que em Israel tem direita e esquerda, mas em momentos de dificuldade, todos se unem para um bem maior. Sim. Inclusive, assim, muitos saíram daqui do Brasil, estavam de suas férias, né, depois do exército, muitos viajam, vêm aqui para o Brasil, passeiam, e eles saíram de suas férias, interromperam suas férias para poder voltar, para poder ajudar, né, e assim, eu espero que não ocorra mais, né, assim, eu rezo todo dia. Inclusive, eu sou uma pessoa que eu não sou religioso, mas e não colocava tefilim, que é uma coisa da minha religião, né, que conecta o coração com Deus, com a mente e Deus, né, e eu passei a colocar todos os dias, menos aos sábados, né, e então, justamente para poder que haja paz, né, isso eu acho que é importante, que haja paz no mundo, né. É que aqui no Brasil é difícil essa união porque é diferente, né? A galera não passa e não vê as coisas que lá você já viu e o povo de lá vive, né, cara? Uhum. Então, a nossa briga aqui é sempre por poder, dinheiro, quem tem mais, quem tem menos. Então é muito diferente. Isso. Não é briga por filho que vai viver ou morrer, né, cara? Que tá enfim. Mas é isso, que legal, cara. E eu, assim, até pra gente sair desse assunto, não desse, que eu sei que isso é difícil pra você e eu já tô até abusando de você, que você tinha me pedido. Cara, como que foi a sua adaptação com o idioma? Eu vi que você falou aí, cara, porque é complicadíssimo, né? Cara, é muito engraçado porque, assim, quando você vai pra Israel, você fala assim, você vai falando assim, Ani lo medaber ivrit. Que eu não falo hebraico. A única frase que um novo imigrante sabe falar é isso. Ou kamazeolé, quanto custa, né? E a pessoa fala Ani, é como um sotaque bem Ani lo medaber ivrit, né? E você vai e tipo... e é muito engraçado porque eu fui só sabendo isso mesmo. Eu tinha um livrinho de bolso, né, com essas falas prontas, né, e aí, quando você chega lá, você começa a aprender. E eu fui descobrir que eu tava falando hebraico, foi muito engraçado, que, assim, eu fiquei um tempo nesse kibbutz, eu saí desse kibbutz e fui pra cidade de Natzeret Ilit, que é Nazaré de cima, né, que tem a Natzeret, que é a parte onde tem a casa de Maria, de casa de José. Fui até visitar, é muito legal, mesmo não sendo da minha religião, mas eu acho muito interessante, né, pela cultura, e aí eu fui morar em Natzeret Ilit, onde que tinha muitos, né, são de origem russa, né, e aí eu fui numa lojinha ali, né, eu tava com 3 meses de Israel, eu fui numa lojinha ali e tal, e eu, né, kamazeolé, quanto custa? Kamazeolé, quanto custa, né? E, tipo, perguntando pra mulher, e a mulher é uma russa, e ela brava, né? Tipo, se você não for comprar nada, nem entra na loja.
Aí eu peguei assim o dinheiro, assim, tava com dinheiro no bolso, né? Tava abonado porque eu tinha recebido que lá em Israel, quando você vai para lá como um novo imigrante, ou você vai com a passagem paga, né? E você vai também subsidiado pelo governo. O governo te sustenta durante os primeiros 6 meses, né? Para até você conseguir fazer o curso de hebraico, para você conseguir fazer com um emprego, né? E um emprego digno lá, assim, um salário mínimo, você vive e sobra dinheiro. Então, assim, e eu tava com dinheiro abonado, assim, eu peguei assim, eu falei para ela, e acho que ele quer ser, tipo, eu tenho dinheiro, eu falei um palavrão, e eu falei assim, eu não vou mais voltar aqui, né? E peguei, guardei e saí de lá. Aí eu parei, pensei, falei, caramba, mano, eu tô falando hebraico? Com 3 meses eu falei, pô, eu tô falando, agora eu já tô entendendo, eu tô falando. Tô até xingando. Tô até xingando, né, cara? Aí foi muito engraçado isso, porque assim, na hora quando você tá no calor da emoção, você age, você fala, né? E depois que você vai parar pra pensar, pô, é muito engraçado isso, né? Até hoje mesmo, assim, nos meus vídeos, o pessoal às vezes comenta alguma coisa, eu falo assim, putz, eu deveria ter agido dessa forma também, porque às vezes no calor da imersão, eu fico naquela parte hoje do zen. Não me estresso, não me estouro com ninguém, com passageiro, até na minha vida pessoal, né? Tento não me estressar, tá? Mas, tipo, eu só me estresso quando envolve meu filho. De resto... Aí eu falei assim, na hora, pô, caramba, eu não acredito que já entendi o que ela falou, eu não acredito que eu ainda xinguei ela, tipo... E aí foi que eu percebi que tava já começando a falar. Foi aí que eu fui na Liscat Gills, na onde que ser a lista... E se... Pra poder eu tô bem já, né? Pra poder tentar me alistar. Cara, e tinha muito disso, assim, depois de um tempo que você tá lá, você falar só em hebraico com a pessoa e aí você descobrir que a pessoa, um exemplo, é brasileiro? Cara, eu tenho... E de você falar isso que você falou, pô, então vamos conversar aqui em português, pô. Cara, tem, ó, vou dar isso não aconteceu comigo, aconteceu com um amigo, né? E eu contando essa história pra uma outra amiga, deixa eu explicar aqui antes, senão eu vou matar a charada. Um amigo meu subiu num ônibus, né? Só que costume de brasileiro, tá uma senhorinha na frente, uma senhorinha não tava na frente, tava ali, né, do lado e tal. Ele deixou a senhorinha entrar, né? A senhorinha entrou no ônibus. E lá os ônibus são mais como ônibus de viagem, né? Então, tipo, que é muito assim de uma cidade para outra e é muito perto das cidades, né? Israel é minúsculo. E ele entrou, ela entrou no ônibus antes dele e tava um amigo dele lá, né? E essa senhorinha sentou do lado desse amigo dele. Aí o cara falou assim, pô, essa senhora, filha, tinha que sentar justo aqui. Aí essa senhora virou assim pra ele e falou assim, essa senhora, filha, fala português. Olha. Aí assim, eu contando, aí eu vim aqui, quando eu vim pro Brasil, né, eu conversando com uma amiga minha, eu falei assim, contei essa história, né, e falei pra ela, aí ela falou, cara, essa senhora, filha, é minha avó. Oi, caraca! Cara, a comunidade judaica, ela é um ovo, é muito pequena. Então, assim, as pessoas, ainda mais brasileiros lá em Israel, acabam se encontrando. Eu mesmo, depois de um ano que eu morava no kibbutz, onde que eu morava na época do exército, né, eu tenho uma família adotiva lá, né, de brasileiros, né. Minha mãe adotiva é brasileira, né, meu pai adotivo, na verdade, ele é israelense, meus irmãos são israelenses, mas eu tenho uma família adotiva de brasileiros. E depois de um ano que eu tava morando nesse kibbutz, eu fui descobrir a prima do meu avô foi uma das fundadoras do kibbutz. E assim, o mais engraçado é que eu ia visitar ela, não sabia a ligação, porque minha mãe, ela falou, quando ela veio quando ela foi para Israel e quando ela voltou pro Brasil, ela falou, você sabia que a gente tem família no kibbutz Azorea? Aí eu falei, não, né? Pô, tô aqui já há um ano no kibbutz, como Hayel Boded, como um soldado só, né? E morando no kibbutz, porque o exército te arruma uma casa, né? Para um soldado que não tem família, ele arruma uma casa, arruma uma família para poder passar as festas e tudo mais,
você vê como que a recepção deles, né, para poder ajudar e tudo mais. E eu, cara, não sabia. Eu comecei, aí ela falou assim, procura uma senhora chamada Irit Ronen. Aí eu fui lá procurar. Minha mãe não sabia qual era a ligação também. E eu fui procurar e achei ela no Beit HaShikma, que é não seria um asilo, é uma casa de repouso, né, né, seria um asilo, mas não é que nem aqui no Brasil, né, lá é muito bem cuidado, médicos, enfermeiros, sabe, e eu comecei a visitar, né, e aí chegou um dia que eu fui visitar, já estavam me esperando lá os filhos dela, né, e falou assim, cara, obrigado por vir visitar a minha mãe, né? Só que a gente queria saber o porquê, né? Você tá vindo visitar minha mãe, né? E a gente não te conhece, né? E queria tentar entender, porque o pessoal falou daqui que tem um Rael Boded, um soldado só, que tá visitando e a gente não entendeu o porquê, né? Mas agradecemos, né? Mas queríamos saber o porquê. Aí eu falei, eu não sei direito, né, em hebraico, né, porque eles não falam português. Mas eu sei que temos algum parentesco, eu tô tentando descobrir isso também, né. Nessa foi justo quando eu vim aqui pro Brasil para passear, né, uma férias que eu tive do exército, né. E aí eu falando com a prima, com a irmã do meu avô, né, minha tia-avó, e a tia Flora falou que... Ela falou assim, ela é minha prima direta, né? E então aí eu fui descobrir que quando ela fugiu, meu avô, né, fugiu para o Brasil, né? Ela fugiu para Israel, e onde que ela foi uma das fundadoras do kibbutz. Olha. E é uma história muito, né? E aí eu expliquei e tal, e eu levei uma foto da tia Flora para a Irita, ela tinha Alzheimer. Aí eu pegava, mostrava assim, falava assim, Irita, Todat Mizot. Tipo, Irita, você sabe quem é? Aí ela, Zotani, essa sou eu? Aí eu falava, Zota, Badoda Shekha, essa é tua prima lá do Brasil, a Flora, né? Aí ela, mas Zotani, tipo, e a outra foto que era a mesma minha tia, essa sou eu? Não, essa aqui é tua prima. E assim, as duas são muito iguais, assim, tipo, muito parecidas, né? É muito engraçado. E lá, a religião lá é o judaico. É o judaísmo, isso. É judaísmo. Judaísmo, é. A religião judaica, né? E eu sou judeu. E a religião o judaísmo, né? Que predomina Israel. Israel, assim, lá, biblicamente, vamos pegar lá atrás, é um país, né? Prometido por Deus, né? Para o povo hebreu, né? E quando houve, no caso, a diáspora, os judeus se espalharam pelo mundo. E na época da Alemanha nazista foi onde que muitos judeus que tinham poder aquisitivo fizeram para poder fizeram o que fazem com os judeus do mundo inteiro para poder voltar para Israel, para poder constituir o país, né? E que nem tem peraí, desculpa. Fica tranquilo, meu irmão. O TDAH é fogo, gente. Eu tenho TDAH e daqui a pouco a gente entra mais sobre isso, né? Como ser uma pessoa que tem TDAH e como que eu trabalho hoje em dia assim. Mas assim, onde que eu tava? Esse homem vai me xingar quando acabar o episódio aqui, gente, que ele falou pra mim, ô Bruno, vamos falar pouco sobre esses assuntos. A gente já tá quase... Mas... Tranquilo. Já deu quase meio programa. Então... Então, assim, onde que eles financiavam para as pessoas, subsidiavam as pessoas para irem para Israel para se manterem, né? Para voltarem para a Terra Prometida, né? Como dizem. Sim. Então, Israel e aí, onde que as pessoas começaram a formar Israel. Então, quando houve o Holocausto, que se percebeu a necessidade de termos um país. Porque, assim, se você for ver quantos países cristãos que tem pelo mundo, sim, quantos países muçulmanos que tem pelo mundo, quantos países budistas que tem pelo mundo, e quantos países judaicos tem pelo mundo? Só tem um.
Então é um local onde que nós podemos ir para lá sem termos problemas de sermos discriminados, sem ter o problema de que haja um novo holocausto. Eu falo que assim, pelo mundo, infelizmente, voltando nessa parte, né, infelizmente, sem perceber, as pessoas estão voltando com ideias do nazismo. Não sei se de repente eu posso falar isso. Então, assim, as pessoas colocam culpas no judeu, entende? Tanto que quando começou a guerra, aqui na Bahia, tinha uma judia que tinha uma loja onde que ela entraram na loja dela só pelo fato de ela ser judia, não israelense, né? Uma coisa é você ser israelense, eu sou israelense porque tenho cidadania. Uma coisa é você ser judeu. Então entraram na loja dela, quebraram a loja inteira, bateram nela só pelo fato de ela ser judia. E assim que começou o Holocausto, né? Assim que começou o nazismo. E uma coisa que eu falo, infelizmente, guerras de narrativas. Tem até um livro de um major lá de Israel, que ele é o porta-voz, né? É o Rafael Rosenstein. É um nome meio difícil, mas colocar lá porta-voz de Israel da língua portuguesa vai achar. Ele explica muito sobre isso, sobre a guerra de narrativas. As pessoas falam, né? Eu parei, infelizmente, assim, eu parei de falar com um amigo meu de infância, que nós éramos considerados como primos, por conta de lhe falar algumas asneiras, falar. Infelizmente, assim, é que nem. Se você não morou lá, você não pode falar, assim, você não sabe o que acontece. E eu vi, infelizmente, pessoas querendo se matar por Deus, né? Falar assim, eu vou lá me explodir porque eu vou ter 40 vírgenes, entendeu? E na verdade no Alcorão não se diz que você tem que... Cara, Deus nenhum quer maldade, né? Então assim, se você fizer alguma coisa, né, contra si, por religião, você vai para o céu, né, já rápido, céu Marte, céu. E na verdade, cara, nenhum Deus quer o mal de ninguém, né? Então eu acho que assim as pessoas elas têm que começar a parar para pensar, cara, como eu disse, Israel está aqui só para poder ajudar a humanidade, que nem eu falei, o Waze, o Wi-Fi, mamografia, muitas coisas. Tudo isso eu não sabia. Saíram de Israel. Deixa eu te fazer uma pergunta. Remédios, né? Eu falei para você lá fora que eu ia te fazer essa pergunta. O judeu, você acredita no céu e no inferno? Sim. Você acredita em reencarnação? Então, sim, também. No judaísmo, é assim, o Gan Eden, né? Tem céu, tem não sei se seria meio que inferno, né? Mas assim, eu acredito assim que nós, no judaísmo, a gente usa os tzitzit, né? Que eu não uso, né? Eu não sou religioso, mas aqueles fiozinhos, né? Que você vê os judeus religiosos usando, tem uns nozinhos, são 613 mitzvot. Mitzvah são ações que temos aqui para fazer, né? Então, por exemplo, colocar tefilim todo dia é uma mitzvah, né? Ter a mezuzá na porta, que é no batente da porta, é uma reza que tem, é uma mitzvah. Então, assim, tem muitas coisas. Comer kasher, eu não como kasher, mas é uma mitzvah, né? Kasher são comidas que não mistura carne com leite, o animal ele morre sem sofrimento, entende? Porque nos abatedores, né, tem uma forma certa, porque o animal, hoje em dia tudo se explica cientificamente, mas antigamente, mas por quê, né? Hoje em dia, quando mata um animal,
as toxinas, quando o animal já vai com a cabeça que sabe que vai morrer, ele libera toxinas no corpo, aí então estraga a carne, e isso faz mal para o ser humano e tudo mais. Então, tudo tem que ter o devido cuidado, com uma supervisão de um rabino e tudo mais, né? Então, tipo, comer kasher, eu tava para poder explicar o que é kasher, né? Guardar o sábado, que eu também não guardo, né? Porque meu filho, ele não é judeu. E, cara, eu pego ele final de semana sim, final de semana não. Durante a semana eu vou lá visitar também, acompanho ele em médico, terapia, né? Eu tento estar o mais presente possível com ele. E então, assim, cara, eu não tenho como, né, ser religioso. Nessa vida eu não nasci para ser religioso. Vamos colocar aqui, né? Então as mitzvot que eu posso fazer nela, eu tô fazendo. Sim, sim. Mas também é fazer o bem, honrar pai e mãe, né? Ah, sim. Isso todos nós temos que fazer, respeitar, né, os 10 mandamentos, né? Então, eu tento sempre fazer também o meu melhor possível. Eu sou escoteiro também, né? Então, a todos, né? Eu sempre tento ajudar o próximo em toda qualquer ocasião. Então, tô sempre por aí. Você sabe que eu... Sabe uma coisa que eu acredito, cara? Pouquíssimas vezes eu falei isso, eu vou falar aqui agora. Por isso que eu te perguntei isso. Eu não acredito que exista... Eu acredito que a gente morrendo, a gente vai para um lugar muito melhor do que aqui. Eu não acredito quando a pessoa fala assim, ó, você vai pro inferno ou eu vou pro inferno. Eu acho que o inferno, posso te falar uma coisa muito pesada que eu vou falar? Pode. Agora. Eu acho que o inferno é aqui onde todos nós estamos. Sabe por que eu falo isso? Uhum. Se alguém fala, Bruno, você vai pro inferno. Não, eu já tô no inferno. Porque, cara, primeiro, você nasce num corpo que ele, ao decorrer do tempo, ele apodrece. Na sua vida, você pode ser o mais milionário do mundo. Você pode nascer num berço de ouro, que mesmo assim você vai sofrer. Você vai ver o seu pai morrer, você vai ver sua mãe morrer, muitas vezes você vai ver seu filho morrer e seu corpo o tempo todo ali apodrecendo. Existem pessoas que nascem com deficiência física, sem braço, sem cérebro, com sem pernas, gente com deficiência mental. Cara, tudo que você pode viver de ruim, você vive nessa vida. Você tem um filho, seu filho nasce, você ao tempo todo tá vendo o corpo dele apodrecer ali. Você pode ver, sendo repetitivo, você pode ver o seu filho morrer, sua mãe morrer, seu filho, que é a pessoa que mais te ama no mundo, um dia vai te perder. E tudo isso são sofrimentos absurdos que a gente passa nesse mundo. Então, cara, se tem uma coisa que eu acredito, é que o inferno é aqui onde nós estamos. E quando eu morrer, eu tenho certeza mais do que absoluta que eu vou para um lugar muito melhor do que aqui onde a gente vive. Isso. Eu vou tentar explicar de uma outra forma também, que eu estava até conversando com você sobre isso. É assim, nós vem para cá para poder cumprir essas mitzvot, né? E tanto que eu não sou aprofundado, né, na religião, não sou religioso, mas até ao meu entender, né, não conseguimos cumprir todas as mitzvot aqui. E quando a gente morre, eu passei com isso com mamãe, você vê a alma da pessoa saindo. Então você vê o olho da minha mãe ficou fosco, né? Você vê, assim, simplesmente desliga. O olho, você via que não tinha vida. Sim. Quando ela faleceu, eu estava lá. Então, assim, primeiro que a gente acredita que os nossos entes vêm buscar, né? Então, e eu quando estava lá, eu senti o quarto cheio. E estava só eu, uma amiga, a minha irmã, não lembro, acho que meu cunhado também estava lá. Então só, mas senti o quarto cheio. Só que assim, as pessoas, elas ficam num local, tanto que no judaísmo a gente faz rezas para elevação da alma da pessoa. E durante pelo menos 30 dias, né, do luto,
esse é para poder subir. Então eu sempre, todo dia, tinha que ir lá fazer uma reza específica, né, para ter a elevação da alma da minha mãe. Então, assim, em questão da morte, a gente vem para cá para aprender. Eu acredito muito que existe a outra parte sobre questão de karmas, né? O pessoal acha que karma, que não tem nada a ver com o judaísmo, tá? Mas aí a gente vem com lições nas partes das mitzvot, né? No judaísmo, mas a gente vem para aprender coisas aqui, para sermos talvez pessoas melhores, né? Sim. E coisas que, assim, eu me vendo hoje em dia perto do que eu era antigamente, totalmente diferente. Então eu vou aprendendo cada vez mais melhorar, né? Vamos pegar aqui, você falou da questão de que a gente do pó viemos, ao pó voltaremos, né? Que Sim. o corpo vai apodrecer. Mamãe, ela tá no mesmo cemitério que o Silvio Santos, né? Não sei se você... Posso te interromper com uma pergunta? Pode. Você sabe o que eu vou te perguntar, né? Sobre a questão do Silvio Santos, não? Sobre o enterro do judaico, não? Isso. Pode falar sobre isso. O judaico, ele é enterrado em pé, é isso? Não. Eu tinha visto isso sobre os judeus também. Olha... Mas pode falar do seu raciocínio, então. Então, eu vou explicar. Primeiro, assim, no judaísmo se enterra normal, né? No judaísmo não tem essa coisa de ter muita glamour, como é que fala? É muito coisa chique, né? No enterro. No enterro, porque assim, cara, nós somos todos iguais, né? Então, do pó viemos ao pó voltaremos. Você vai voltar ali, vai apodrecer, ali é só... ali é a parte física, mas, tipo assim, você não vai levar fortunas que você acumulou aqui para nenhum lugar. No cemitério, cara, só tem um caixão ali, né? E assim, eu já vim lá em Israel, o que eu fui, um enterro que eu fui, se enterrou direto no chão, né? Direto na terra. Se enterra, se enrola no pano mortuário, né? Lá não é igual aqui, que tem cemitério, essas coisas. Tem cemitério, tudo, né? Mas se enterra, lá eu vi... eu achei que você tá falando de se enterra Não, se enterra no cemitério, num local sagrado. Mas não tem todo esse glamour de caixão. Não, e inclusive... Glamour não, né? Os cemitérios aqui no judaico, aqui no Brasil, também são simples, não é... monumentos e tal, não é uma coisa bem simples. Inclusive a questão do Silvio Santos não querer que seja feita a vontade dele, que seja feita uma cerimônia judaica, sim, porque ele era judeu, e foi uma coisa simples, não foi uma coisa tipo glamurosa, né? Não, você vai enterrar, uma pessoa vai ter as rezas e tudo mais, e justamente para não... porque na cabeça no judaísmo a gente tem que pensar, tem que lembrar das pessoas vivas. Então assim, o caixão não é aberto, o caixão é fechado, não tem janelinha, sabe? É um caixão fechado. E a gente não tem que lembrar da pessoa morta, né? A gente tem que lembrar da pessoa bem, da pessoa feliz, né? Então eu tento assim lembrar da minha mãe pelo tanto que eu a vi sofrer, né? E eu tento esquecer, assim, eu falo assim, do enterro da minha mãe eu lembro pouquíssimas coisas. Um amigo que me escoltou do hospital para minha loja de moto, né? Eu tava com a minha moto, ele com a moto dele, ele me levou de volta para o hospital. Ele tentou seguir o corpo com o carro fúnebre que foi correndo para o cemitério, né? Ele ficou comigo lá até metade da madrugada. Um outro amigo meu chegou e ficou o resto até o enterro. Ele precisava trabalhar, então, tipo assim, cara, eu só lembro mais ou menos disso, do enterro da minha mãe, né? E assim, uma coisa, até o dia do falecimento da minha mãe, muito eu só lembro num dia depois, né? Porque eu fui enterrado no dia seguinte, que foi enterrada no dia 8 de março, né? Que era o Dia das Mulheres. E um outro amigo me mandou uma mensagem brincando, ele não sabia, né? Feliz Dia das Mulheres.
Então, cara, às vezes eu até esqueço a data de falecimento da minha mãe, mas eu lembro no dia seguinte por conta dessa brincadeira. Sim. E acabou marcando. Então, sabe, tipo assim, muitas coisas eu acabei esquecendo. Eu deixei. Cara. Isso. Cara, eu já perdi meu pai também, que era um grande amigo meu, isso que você fala é fato. Eu lembro, eu diferentemente de você, eu lembro exatamente de todas as imagens do dia que meu pai morreu. Sim. Desde o dia que eu vi ele no hospital e desde o momento em que eu vi ele dentro do caixão. Pra você ter uma ideia, quem trocou meu pai fui eu para pôr ele no caixão. Então, assim, eu lembro de todos os... Cara, cada detalhe que você imaginar. Até porque meu pai morreu muito rápido. Meu pai morreu de infarto. E eu falei com meu pai de manhã, 7 horas da manhã. Quando era 11 horas da manhã, eu já estava no hospital vendo ele morto. Morte do Justus, né? Igual, meu pai morreu igualzinho o Maderite aí, sabe? O Henrique Maderite, que morreu agora, um influenciador lá de Minas e tal. Depois você olha no Instagram pra você ver. Meu pai foi igualzinho ele, cara. Eu falei com meu pai de manhã antes de eu ir trabalhar. Quando foi 11 meio-dia, meu primo me ligou pedindo pra eu voltar. Mas enfim, não vem ao caso. Mas, cara, muito legal essa história sua lá no Israel. Muito legal a sua história de vida mesmo. Vamos falar de a gente... Vamos falar de aplicativo. Tem que falar de aplicativo. O homem é motorista de aplicativo, gente. Eu falei pra vocês, vamos me xingar quando acabar o programa aqui, porque eu prometi pra ele que a gente ia falar pouco sobre isso. Vamos falar de aplicativo agora. Leon, meu mano, seu canal lá no YouTube é muito legal. Eu já te falei isso, a gente se conheceu através do seu canal. Como que é a forma para a galera entender? Explica a forma que você trabalha hoje. Você é um cara, se eu tiver errado você me confunda, mas aí você entra mais profundamente. Trabalha só na cidade de Guarulhos e você dá muito preferência até para a gravação dos conteúdos, as corridas curtas. É isso, meu mano? Então, na verdade, assim, eu não vou atrás do conteúdo. Eu não vou... No começo, assim, toda pessoa que tá querendo gerar conteúdo vai atrás, realmente. No começo, assim, do canal, acho que tem 2 vídeos que eu postei que realmente, assim, eu falei assim, eu vou pelo conteúdo. Mas depois eu comecei assim, cara, esses problemas já vêm, né? Até mim, sem eu precisar ir atrás deles. E na verdade, assim, vamos lá. O pessoal assiste o canal e fala assim, cara, você só pega BO. E na verdade, mais de 99% das minhas corridas são muito de boas. São corridas maravilhosas. São passageiros, a maioria, frequentes, meu. Eu tenho passageiro que eu pego todo dia, às vezes 2, 3 vezes por dia. O mesmo passageiro, eu pego para ir para casa, da casa pro trabalho, do trabalho para casa de novo pro almoço, do almoço de volta para casa, pro trabalho, e do trabalho de volta para casa. Às vezes eu acabo pegando 4 vezes no dia o mesmo passageiro. E, sim, são passageiros muito bons, né? Tem muita gente que fala assim, pô, desabilita o dinheiro. Só que nem toda localidade, se desabilitarmos o dinheiro, a gente consegue trabalhar. Infelizmente, tem localidades que se desabilitar o dinheiro você não trabalha, não tem corrida. Porque muitas pessoas pedem em dinheiro e querem pagar no Pix, né? Inclusive, hoje em dia a 99 e a Uber tem um QR Code lá, mas antigamente não tinha. E nós, motoristas por aplicativo, nunca fomos obrigados a receber Pix para nossas contas, né? Então o aplicativo falava, é dinheiro. Você recebe Pix se você quiser na tua conta. Então, onde que tem vídeos lá que o pessoal, hoje em dia, assistindo o vídeo, a pessoa não entende, né? São vídeos antigos, mas na época não tinha o QR Code e eu não era obrigado a receber Pix para minha conta, né? E então, assim, a pessoa fala, mas por que você pedia para adiantar o Pix? Porque era justamente para poder ler a expressão corporal da pessoa, saber se realmente ela tem intenção de jogar para a próxima. Tem um vídeo aí que daqui a pouco vem, né? Mas eu me adaptei, porque assim, eu tenho TDAH. Então, se eu não faço as mesmas perguntas para um passageiro que eu conheço, que eu pego todos os dias, eu acabo esquecendo de fazer com quem eu preciso. Inclusive, semana passada, houve uma passageira que eu sempre confirmo. Primeiro, quem foi que pediu? Por que eu confirmo quem foi que pediu? Para saber primeiro se é terceiro, se é a pessoa. A pessoa às vezes fala assim, mas pode ser terceiro e ela tá falando que é ela.
Pode, mas eu sei que, assim, na câmera vai estar marcando que foi ela. Hoje, os aplicativos, você consegue colocar o código, né? Tanto na 99 quanto na Uber, tanto passageiro quanto motorista, né? A Uber, ela começou há 4 anos atrás para passageiro, há 1 ano atrás ela disponibilizou para os motoristas o código, né? Que eu tenho também vídeo falando sobre isso. E a 99, graças a Deus, depois de muitos dos motoristas pedirem, né? Pô, copia coisa boa da Uber, né? Porque assim, a Uber muitas vezes copia coisa boa da 99, por mais que a Uber faça muita coisa, eu não passo pano nem pra uma nem pra outra. Mas a 99, tipo, só copia as coisas ruins da Uber. Tanto que a Uber copiou quando de você aceitar no botãozinho embaixo, antigamente era a tela inteira, e a 99 fez o quê? Copiou o ruim da Uber, que era hoje, qualquer lugar da tela que você clica lá, você aceita a corrida sem querer. Então a taxa de cancelamento vai aumentando e podendo motoristas serem banidos. Hoje, esperemos que ela melhore isso, né? Que já está um tempo assim. Então, assim, ela copiou a parte, o código, né? Em dezembro agora ela disponibilizou, tanto em breve eu vou fazer vídeo, né? Porque até hoje o pessoal fala, nossa, mas tem código, né? O pessoal se assusta, mas eu pedi entrega, né? Não, tipo, não, é um código para poder iniciar a viagem, sim. E que eu tenho um vídeo que eu explico um golpezinho onde que uma pessoa tentou me aplicar, né? Que já aconteceu algumas vezes comigo, a pessoa fala que não foi na viagem, a corrida tá paga no aplicativo, e quando você chega você deixa a pessoa vai lá, reporta para o aplicativo que não fez aquela viagem, pode vir pelo GPS, né, ela mandou um terceiro, e quando você vai ver, o aplicativo vai lá e tira da tua carteira, tanto o Uber quanto o 99. Então, com um código, não tem como o passageiro dizer, eu não fui na viagem, eu não autorizei, alguém foi porque passaram um código para iniciar a viagem. Então, assim, achei fantástico o TDAH aqui que eu tava falando sobre isso. Então, assim, se eu não faço a confirmação, vou voltar, né, aqui. Se eu não faço a confirmação de quem foi que pediu, eu não sei se a pessoa certa ou a pessoa errada, né? E aí eu confirmo quem foi que pediu, aí eu confirmo, nós vamos para tal endereço, por que eu tiro o print? Hoje em dia tá mais fácil com aplicativos, né? Você consegue ver para onde que vai, fica gravado e tal. Hoje eu tiro o print. Antigamente eu tirava o print porque não tinha gravado. Então, e outra, eu tiro os prints para poder ter guardado ali que a pessoa pediu para aquele lugar. Se a pessoa alterou depois, eu falo, olha, não, tá aqui, ó. Você pediu para esse lugar. Então, quando eu chego no passageiro, eu falo, ó, nós vamos para tal endereço. Eu confirmo o endereço. Nós vamos para rua tal, número tal. Aí a pessoa, se ela tem intenção de mudar, a expressão corporal fala, se ela tem intenção de mudar, ela vai, mas eu vou colocar uma parada, né? E eu não trabalho com corridas com parada, porque que nem parada são corridas que não são vantajosas pra gente. Às vezes a pessoa inclui uma parada e diminui o valor, né? Eu acho que é assim, surreal que os aplicativos fazem isso. Quando inclui, você já pensa no conteúdo ou não? Não, na verdade... Se for educado, você deixa passar. Não, na verdade eu não... Cara, é muito raro eu deixar um passageiro alterar a corrida e fazer a parada. Teve uma que eu deixei, não fiz conteúdo. Teve uma que eu deixei... eu rodei mais que o dobro da corrida original. E a 99 não me acrescentou 1 centavo. Falou, esse é o valor que você aceitou. Eu falei, mas pô, eu rodei muito mais. Não, esse é o valor que você aceitou. Então, tipo assim, a 99, ela muitas vezes ela não reajusta. Ontem mesmo deu mais tempo. Você roda mais pela 99 do que pela Uber? Então, eu rodo mais pela... porque nos bairros a 99... A 99 é mais forte. Só que assim, hoje em dia eu sou assim... Que nível que você tá da 99? Eu tô na fase 2. Fase 2. E da Uber, não tô nem azul. A gente fala assim, né? Não tô nem azul. Quando não tá nem preocupado, eu não tô nem azul. Então, tá. Eu achei que você tava falando porque... Tem azul, né? Tem o botãozinho não, a numeraçãozinha lá, a barrinha, né? O Falcone até falou sobre isso nem aqui percebi. também. Na Uber? Na Uber. Nossa, eu nem vi isso. Quando você clica lá nas suas taxas, ele aparece para você. Principalmente a taxa de cancelamento e aceitação. Minhas taxas de cancelamento são baixas. Tipo, eu tô lá muito bem no cancelamento. Mas a aceitação é 1%, na Uber 0% às vezes. Na 99 eu caí para 13, 14, 11, acho que eu tô 11%
de aceitação na 99. Tipo, cara, eu não pego corrida, eu só pego corridas que esteja pagando acima de R$3 o km. Antes de muitos começarem a falar R$2 o km, R$2 o km, eu já fazia desde o começo dos aplicativos. Eu sou judeu, né? Então, o judeu, ele estuda muito. E eu sempre fui assim, muito de estudar o que eu faço. Então, eu comecei nos aplicativos, eu colocava lá de Guarulhos, eu colocava pro consulado americano, que era em Santa Amaro na época, ia pegando tudo outra coisa. E depois eu pegava voltando para casa, terminava o dia. Aí depois eu comecei a olhar, pô, mas isso, aquilo, tá? Comecei a fazer planilha, aí eu comecei a ver o meu custo, né? O quanto é que eu gastava, tipo, o carro alugado na época. Então, eu pegava o valor do carro, dividia pelos dias, então cada dia eu já começava negativo aquele valor. Sim. Então tem que fazer aquele valor, fazer o valor do combustível e aí o resto estaria entrando como lucro. Só que você tem que lembrar que você tem uma autonomia com o carro. Então, tipo assim, então você tem um custo por km. Então cada vez vai balancear. Às vezes você fez um km por litro. Pô, então, quer dizer, você já sabe que sim, R$4,04 é o álcool, né? Você roda com qual carro? Eu rodo com Mobi. Já o segundo Mobi que eu tô, né? Eu tava com um outro Mobi, aí vendemos, né, o outro Mobi e pegamos esse outro Mobi, né? Então, o meu irmão lá que me dá uma força, né? Então, ele comprou o carro para poder trabalhar, porque os carros hoje em dia, o sistema de aluguel dessas locadoras convencionais, né, é surreal, né? Tipo, o pessoal tá enfiando a faca, não importa o motorista. Eu entendo que é um negócio, mas assim, cara, é muito motorista precisando, e quando você vai ver, o motorista tá pagando para trabalhar, ele tá pagando só para pagar o aluguel do carro. E quando ele vai ver, tipo, não tem dinheiro para colocar pagar uma conta em casa, e tá, às vezes até se desespera, né? Porque, tipo, o pessoal vai pegando corrida, só é o famoso dano nervoso. Mas aí é isso que você falou, de estudar o que você faz, entendeu? Cara, o aluguel do carro, ele é simples. O aluguel é para quem não tem condições de financiar um carro. Exato. Então, se você não tem condições de financiar um carro, você aluga. Porque o aluguel, ele é mais facilitado burocraticamente. Sim. Certo? Você vai lá, paga um valor de caução e você tem o aluguel. Só que ou até mesmo para testar. Ou até mesmo para testar. Ela tá começando agora, quer saber. E por um outro lado, tem motoristas que preferem trabalhar. Eu conheço vários que preferem. Eu tenho um amigo meu, GG, cara, ele tem um faturamento absurdo na 99. Se você falar para ele assim, por que você não compra? Ele teve a oportunidade já de comprar um carro elétrico, ele trabalha com carro elétrico. Show. Ele falou, não quero, Bruno. Eu prefiro ficar com o carro assim, cara. Tem gente que prefere. Tem gente que prefere. Então, é o cara, é o que você falou, é o cara estudar o método dele e ver, cara. Porque tem caras aí que trabalham com carro e tá tranquilinho pra eles. Pra minha estratégia, o carro alugado não... É que assim, cada um tem uma estratégia. E nenhuma estratégia tá errada. Entendeu? Cada um tem uma forma de trabalhar, que nem... Eu gosto de corrida curta. Tem gente que não gosta. Tipo assim, e pra ele, tá trazendo sustento pra casa? Cara, maravilha. Então, assim, cada um, que nem outro dia eu tava focado aqui, cara, e show de bola. O focado falou, cara, o nosso custo é por km. Realmente, o nosso custo é por km. Tem que ter um tempo, porque você precisa também ter um tempo de qualidade para você, mas eu penso assim, eu foco no km, mas tem um outro motorista que foca no tempo. E se bate, cara, pra eles, pô, tá trazendo dinheiro em casa, tá sobrando, dá pra guardar, dá... Maravilha. Até um tempo, pra mim tava maravilhoso trabalhar com carro alugado. Só que chegou uma hora que, cara, eu tava na época com eu comecei com a você pode falar? Não pode, sei. Sem problema. Eu comecei com a Cove, né, fiquei um mês com eles, aí eu fui pra Foco, lá em Guarulhos, aí eu fiquei muito tempo com a Foco. E só que assim, cada mês eles estavam aumentando, porque era mensal. Eles estavam aumentando horrores o aluguel, tipo, falei, cara, eu sou motorista de aplicativo, eu lembro até do rapaz lá, do careca lá, que
que ele fala assim, eu sou motorista de aplicativo. Ah, não, então beleza, tipo, sabe? Eu chegava, pô, eu sou motorista de aplicativo, não é, cara, todo mês assim aumentando, não dá, cara. E eu acho que as locadoras começaram a perceber, cara, vamos ver até onde esses tontos aguentam, né? Falando a palavra mais certa, tipo, vamos aumentar e ver até onde esses tontos aguentam. E então, assim, começaram a aumentar. Eu falei, aí eu fui na época, depois eu fui pra Movida. Peguei um carro lá, eles tinham uma forma lá de aluguel, que carros acima de 40 mil quilômetros rodados era mais barato. Eu falei, é nesse que eu vou. E aí eu fiquei até surgir a oportunidade de poder pegar um carro sem precisar estar preocupado em pagar o aluguel, né? Sim. Mas... É realidade, né, cara? Sim. Aquilo de eu você rodo ver... pouco por KM, eu rodo poucos KM no mês, então, tipo, o meu carro, que nem o outro mob eu vendi com 59 mil. Então, tipo, eu peguei ele com 25, quer dizer, rodo pouquíssimo, entende? Mandar um abraço pra galera do chat aqui, que hoje, pô, o papo foi legal. Está sendo legal e eu nem li o chat aqui. Mandar um abraço aqui pro Isaú Martins, já estou na área. Rei da Bucha Paulista se apresentando. Obrigado, meu mano. Muito, muito obrigado pela audiência. O Cria de SP, realmente, meu mano, atrasamos um pouco hoje, só que hoje foi por minha culpa, viu? Exclusivamente por minha culpa, me desculpe aí. O Victor Silva, Lion do chat, é pontual, hein? Ó, menino, desculpem aí, gente. Mandar um abraço aqui pro Manuel Ximenes, Nandinho Boaventura, meu parceiro, Marcelão, meu parceiraço. Pô, Marcelão, você mora no meu coração, cara. O Brendão, meu parceiro também, meu irmão Rodrigo Oriolo. Pô, Senhorine, meu parceiro Éder Metas. Pô, você é brabo demais, meu mano. Nandinho, pô, Nandinho também lá do NB Podcast, muito legal. O Manuel Ximenes aqui mandou duas perguntas aqui que eu tinha lido aqui que eu queria te fazer, cara. A primeira vamos lá, deixa eu achar aqui a pergunta dele. O Isaú fala que realmente estamos no inferno. Com esses pés de rata demônio, é verdade, viu? Eu queria de SP aqui também. Eu perdi a pergunta. Ele apagou esse brincalhão aqui do Manuel. Mas é isso, meu mano. Pô, cara, essa questão do conteúdo é o que eu falo aqui. Existe muita questão do perfil, de tipo de conteúdo que você grava, né, cara? Então tem os motoristas que gravam ali o conteúdo de resultado, que postam como que fazem o resultado todos os dias. Tem os caras que postam como o que acontece no dia a dia, que é mais eu acho legal porque é uma questão de ensinamento mesmo, porque eu acho que todo motorista passa por isso, né, cara? E muitos motoristas que às vezes não sabe o que fazer, não sabe o que fazer, então... Só pra... Qual foi o caso, só te interrompendo, qual foi o caso mais, assim, bizarro que você já passou no carro, cara? E assim, não precisa nem ter gravado, mas algo que você passou, assim, que te marcou. Eu digo bizarro não só pro mal ou engraçada, tá? Uma corrida que te marcou mesmo. Cara, vamos lá, é uma parte onde que muitos não conhecem, minha, que eu não exponho muito. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, cara, eu sou muito coração. Eu tenho, acho que 2 vídeos que eu falo sobre... que eu dou uma palavra de conselho para uma pessoa que perdeu um ente querido. Que eu fiz esse vídeo justamente porque eu achei que ficou bom, né, a conversa que eu tive com a pessoa dentro do carro. E para poder ajudar outras pessoas que possam passar por essas situações, né, sendo motorista ou não. E um outro vídeo que a pessoa que ela estava tendo uma crise de ansiedade, né? Na verdade, era mais burnout, né? E eu também dei uma palavra para ela, ela chegou, saiu bem do carro, né? Ela tava levando ela para o hospital com uma crise, eu dei uma palavra para ela e eu achei assim, cara, eu vou fazer o vídeo. Vídeos bons, assim, não tem muita visualização, mas eu sei que vai chegar nas pessoas certas. Cara, quando envolve falecimento e tal, tipo, ativa uma coisa assim, que eu falo, pô, cara, eu preciso ajudar. Eu me ponho muito no lugar do próximo. E eu fui buscar uma passageira, não fiz vídeo, né? E eu fui buscar essa passageira e levei ela, né? E ela falando que acho que era a irmã dela, alguma coisa assim, que tinha falecido. Eu fui levar lá onde que tava o corpo, né? Numa casa lá, E toda vez que eu levo ali naquela casa, eu sempre lembro dessa situação.
E ela me falando, e ela, sabe, desesperada, eu tentando dar uma palavra de conforto, tal, conversando com ela, acalmando ela e tudo mais. E depois que ela saiu do carro, quem desabou foi eu, cara. E eu ainda olhei assim, peguei o grupo assim no celular, falei, galerinha, aconteceu tal coisa, tal, e eu chorando, sabe, porque, tipo, você tenta dar uma ajuda, tenta dar uma palavra de conforto, só que é uma parte que é difícil, né? E isso, cara, que nem outro dia... Sábado eu peguei uma. Assim. Você pegou uma. Quando eu cheguei no portão da mulher, ela e a filha, ela mais calma, mas a menina chorando, cara, chorando. O irmão tinha acabado de falecer, cara, agora véspera do carnaval. Eu sei disso porque muita gente ligando pra elas, e aí elas falando no celular dentro do carro, e a menina falava, morreu, e eu levando elas lá no... naquele hospital ali, Santa Casa ali de São Paulo. Cara... o vídeo que eu fiz o vídeo que eu fiz sobre a pessoa que faleceu e eu dei uma palavra de conforto, que eu acho que ficou muito legal pra poder ajudar outras pessoas, foi justamente ela falando sobre que morreu e tal, e eu, tipo assim, nós somos motoristas de aplicativo, só que a gente, não são terapeutas, não são... motorista de aplicativo tem que entrar, bom dia, boa tarde, boa noite, cada um tem perfil, né? Sim. Eu sou da pessoa que, cara, eu gosto de ajudar. E se eu vejo que a pessoa tem um problema... Eu já teve casos, né? Que a pessoa entrou no meu carro assim, com cara fechada, e eu olhei assim, nossa, você tá brava? Eu olhei assim, cara, eu não tenho também não, você, tipo, já riu. Então a pessoa já, tipo, já quebra, né? Fala, pô, tá bravo, moça? Tipo, a pessoa, não, tá... Aí, às vezes a pessoa tá com um problema que ela acaba desabafando e eu acabo ajudando também, e já aconteceu. Esses dias mesmo eu levei pra uma igreja, entrou os dois, assim, o clima, assim, parece que no carro peso. Cara, eu sinto muito isso. Sim, você sente? Sim. Então, o clima pesado ali, eu olhei assim pra mulher, eu falei, moça, você tá brava? Eu, tipo, olhei assim, você tá brava? E ela nem sorriu, não sorriu. Não, moço, não. Aí eu peguei assim, primeiro tinha uma subidona ali, aí gente, se vocês quiserem conversar, vocês podem conversar, né? Tá um sentado do lado do outro ali. Não, moço, mas sabe o que é? É que meu filho aqui, ele é assim, assado, e tá acontecendo tal coisa, tal coisa. Aí eu comecei a conversar com um, conversar com o outro. E são só os dois, né? Mãe e filho, são só os dois na vida, um do outro. E ele, jogador de futebol, vou falar pra ele vir aqui pra Copa. Ele não é motorista aplicativo, mas ele joga no profissional, tá? E aí eu conversando com primeiro ajudando ele, explicando pra mãe, cara, ele ainda é um adolescente, ele ainda tá, sabe, a gente cria os filhos pro mundo. E como você também, né, muito de nós pais, né, a gente tenta proteger nossos filhos e querer eles do nosso lado, só que na verdade a gente cria o filho pro mundo. E tem até uma música, em hebraico, né, Uf Gozal, que é uma música que fala, né, tem todo depois procurem, né, Uf, né, UF, Gozal, né, com L no final. Com tradução em português, né? Vocês vão entender, tipo, cara, é uma música muito linda em hebraico, que os pais colocam pros filhos antes de ir pro exército, que é pra eles voarem, né, pro mundo, pra irem, né? E eu choro toda vez nessa música. Então, assim, então eu conversando, assim, e aí a gente chegou na porta da igreja, viu o pessoal querer abrir a porta, né? Até o rapaz falou assim, só um minutinho, tipo, o menino, né? E a mãe, tipo, só um minutinho, porque eles queriam escutar o que eu tava falando. Sim. E eu falei, gente, vocês estão indo pra igreja. Então, vão felizes, vão pra agradecer, né? E o importante é esse, cara. Às vezes as pessoas, elas vão pra igreja com problemas e às vezes elas voltam com o mesmo problema pra casa. E sabe, eu posso contar aquela história do problema? Claro. Então, hoje em dia eu falo assim, gente, um problema só é um problema quando você torna ele um problema. Exato. Porque enquanto ele não é um problema, você não tem, tipo, não tá lá. Então, assim, e um problema que não tem uma solução, solucionado tá. Né? Então, assim, eu vi uma história, assim, de um rabino, né? Que os ortodoxos têm barbona grande e tal. O cara chegou pro rabino e falou assim, ô Rabi, Rav, quando você dorme,
coloca a barba em cima do lençol ou embaixo do lençol, né? Aí o cara... Pô, nunca percebi isso. Quem vai ficar reparando se coloca a barba embaixo ou barba em cima, né? E que tem barbão, né? Aí ele... No dia seguinte ele falou assim, cara, eu não consigo dormir por causa de você ontem à noite. Mas por quê? Porque eu fiquei colocando a barba em cima, comecei a ficar colocando a barba embaixo, não, sabe, tipo... Aí, então assim, resumindo, um problema só se torna um problema quando você procura esse problema. Enquanto você não torna ele um problema, ele tá lá, ele, tipo, não existe. É isso mesmo. Entende? Então, é isso que eu falo. Só voltar aqui a questão de procurar, né, os problemas, né? Então, assim, eu não procuro o problema. Os problemas que vêm até mim ali no bairro, né? E é mais passageiros do que permitido. Você não leva se for para terceiros também? Não, eu levo. Tiver parada, colocou a parada dentro do carro? Colocou a parada dentro do carro, não. É muito, mas muito raro eu levar. Que nem essa que eu levei, que eu nem fiz vídeo e tal. Essa que eu levei é porque era uma passageira meio frequente minha, né? E tava indo pra UBS, ela tem filho pequeno, entendeu? Ela colocou errado, ela colocou, tipo, da casa da mãe dela. Eu peguei a irmã dela pra UBS. E aí eu cheguei, confirmei tudo certinho e tal. Aí ela, no meio do caminho, ela falou assim: moço, tem que passar na casa da minha irmã pra pegar ela. Não colocou parada? Eu falei, não. Aí ela parece que falou ali, ela viu, ela alterou. Na hora que alterou, subiu aquele ódio. E aquela coisa, pô, mano, mancada, né? Aí eu fui, busquei, finalizei, mesmo valor. Sabe? Isso. Quer dizer, eu já tava tava praticamente chegando no OBS, que tipo, é 1 km. Minhas corridas são tudo de 1 km, né? Corridinha curta, acima de R$3 o km. Mas tem corrida lá que eu pego R$11 o km. Quantos km? Até o senhorini perguntou aqui, quantos km você roda em média por dia? Cara, 50 km por dia. Às vezes um pouquinho mais, que nem segunda-feira foi, maravilhoso. Foi um dia, assim, mega, né? E eu rodei 108 km, né? Cara, foi maravilhoso. Um dia... E aí o seu KM, qual a média de KM que nem você falou de questão de valores? Você não pega a corrida com valor abaixo de 2 hoje, é isso? Não. Então, eu comecei pegando, antes de muitos falarem sobre R$2 o km, R$2 o km, quando eu comecei a estudar os aplicativos, que eu parei de ir para todo quanto é lugar, que eu ia lá pro consulado americano e voltava pegando corrida, né? Eu comecei a fazer corridinha curta, né? E comecei a perceber. Aí eu fazia lá no bairro, onde que, cara, é todos esses problemas que eu tenho hoje em dia, só que eu era muito eu explodia. E aí eu comecei a ir pro centro de Guarulhos a fazer corridinhas curtas no centro de Guarulhos. O pessoal um pouquinho menos problemáticos, né? Não que, tipo, lá não é problemático, lá tem muitos passageiros bons, mas tem muitos passageiros que sentem, eu tô pagando, eu mando, você é meu serviçal. Sim. Né? E até fiz amizade com o Rei da Bucha, né? Porque o pessoal falava assim, você e o Rei da Bucha é o Yin e o Yang, né? Tipo, os mesmos problemas, só que, tipo, ele já pega descendo. E eu, cara, ó, não vou fazer tua corrida, vou cancelar. Falou, que não sei o que, cara. Tá bom. Falou, sabe, tipo, do Bob Esponja. Não é aquele... não posso falar aquele palavrão, né? Mas... Então, assim, aí eu comecei aí eu tive um problema lá que eu tava fazendo uma campanha da 99, e eu liguei explodindo na 99, falando um monte, e eu fiquei bloqueado e perdi a campanha. Aí eu parei de trabalhar com a 99 e fiquei só com a Uber, R$2 o km lá no centro de Guarulhos. Aí chegou no Natal, assim, a 99 mandou assim, 2 semanas para você fazer 150 corridas, para ganhar R$1.800 a mais. Não era completa, era corre e ganha, né? Praticamente, né? Hoje é o corre e ganha. Aí eu falei assim, voltei lá pro bairro. Em 3 dias eu fiz 150 corridas, ganhei os R$1.800 a mais e parei de trabalhar com eles de novo. E voltei lá pro centro de Guarulhos. Até que chegou uma hora que eu comecei a ver que R$2 o km já não tava mais muito pagando as contas. Porque assim, na verdade também... E outra, eu pegava uma corrida
que menos de R$2 o km para poder chegar até o centro de Guarulhos. Ficava lá R$2 o km, depois eu pegava de volta para casa, né, de noite. Então eu passava o dia lá no centro de Guarulhos. Então, assim, as corridas de deslocamento, que nem eu falo assim, às vezes, tipo, o pessoal fala assim, pô, eu não pego corrida menos de R$2 o km. Cara, se é uma corrida de deslocamento, se você tem que chegar até um local, cara, você tá pagando pelo menos o teu custo, né? Que também não seja 90 centavos, mas eu só vou pegar porque eu vou para lá, entende? Então, tipo assim, se tá pagando pelo menos o teu custo, beleza, né? Se é para deslocamento, por exemplo, eu tô vindo aqui pro podcast, pegar uma corrida, tá pagando meu custo para vir para cá? Pô, beleza. Eu já tô vindo vazio mesmo. E então, assim, agora trabalhar com o valor do custo, na verdade você está trocando figurinha, né? Sim. Então aí eu comecei a perceber que R$2 o km já não estava mais me mantendo, né? Então onde que eu eu falei assim, cara, as corridas que eu fiz lá nos Pimentas são boas, cara. Então aí eu voltei pros Pimentas, né? E assim, eu sempre mandei os vídeos pro Floripa, né? E eu comecei e eu falei assim, cara, eu vou ver de fazer um canal no YouTube e para poder explicar, tanto para mostrar, né, e colocar bem os pontos e tal. Só que no começo eu não explicava. Então, assim, tem muito vídeo que o pessoal assiste, antigo, que vem criticar, né? Então, aí, hoje em dia, o pessoal fala assim, mas por que você explica? Às vezes a tua explicação é chata. Mas é porque eu vejo a necessidade, ainda mais por ter TDAH, né? E eu vejo a necessidade de poder explicar o porquê que eu agi de uma forma, o porquê não pode aquilo, o porquê não pode mais passageiro que permitido, mesmo sendo criança, um bebezinho de colo, o porquê não existe o jogar para a próxima, por que eu não jogo para a próxima, tanto que o jogar para a próxima eu peguei foi quando eu te conheci, né? Que eu te pedi autorização, puta, cara, por isso que eu achei, assim, eu fiz uma amizade contigo por conta desse vídeo. Sim. Que eu peguei um vídeo teu, inclusive tá lá nos meus shorts, né, também, eu coloquei num dos meus vídeos, que o passageiro falou assim, não, joga pra próxima, a pessoa já tava devendo mais de R$500. 573. Inclusive, aquela rua que esse motorista pegou a corrida, é na minha rua, onde que eu moro. Eu vi o nome da rua, né, e ele já tava devendo, e mais a corrida, né? Então, quer dizer, e aí a mulher falou, joga pra próxima. Aí quando ele jogou pra próxima, né? E pelo que eu entendi do vídeo, e daqui a pouco a Uber descontou dele falando, olha, você tá devendo 500 pau. Entendeu? Tipo, o cara falou, pô, e aí? Né? Então, assim, aí aconteceu com o Éder, que eu coloquei inclusive num outro vídeo lá também, falando sobre esse assunto, tá na playlist de calotes, né? Que uma passageira veio falar pra mim, eu vou jogar pra próxima. Quando eu pergunto, vai precisar de troco? Eu olho assim e falo assim, aí a terceira pergunta, né? Vai precisar de troco? A pessoa, não, é um não bem forte. Aí eu dou aquele sorrisinho, tá trocadinho? Aí a pessoa já abre se vai jogar pra próxima e tal. Aí quando ela fala assim, eu vou jogar pra próxima. Aí eu falo, não existe jogar pra próxima. Artigo 176, tomar de refeição, hospedagem hotel, pegar a condução sem dispor de recurso para efetuar o pagamento, é multa ou prisão. Então não existe esse jogar pra próxima. Inclusive, aí eu coloquei nesse vídeo que num vídeo lá, que a Uber e a 99 já se posicionaram sobre esse jogar pra próxima, que não existe esse jogar pra próxima. E eu explico lá certinho. E eu peguei um vídeo do Éder, né? E eu coloquei lá que, tipo, ele colocou lá que ele jogou pra próxima, o cara pediu pra ele jogar pra próxima. Daqui a pouco o cara foi lá e reportou no aplicativo que pagou, inclusive com Pix, sendo que não tinha nenhum comprovante, que ele não tinha nem passado o número de Pix nem nada, não tinha o QR Code. Sim. E a Uber tirou do saldo dele, né, da carteira dele. Então, tem muita gente que chega assim e fala assim, pô, cara, joga pra próxima, deixa eu jogar pra próxima, vai, segue a vida. Só que assim, se eu jogo pra próxima, eu tô alimentando esses passageiros continuarem a fazerem isso, achar que é um direito deles. Inclusive tem um vídeo que eu vou falar sobre isso, que eu tenho um comentário tem um comentário lá que o cara falou assim, isso é um benefício que o aplicativo dá aos passageiros.
né? E, tipo, cara, não é um benefício que eu vou falar sobre isso no... Na verdade, isso aí foi por conta lá da época da Covid, de troco e tudo mais, né? Sim, na verdade, ele foi criado para você poder dar troco pro passageiro. Então, o passageiro te dá te deu R$20, a corrida deu 10 vem para você... Mas hoje em dia diminuiu muito isso, né? Então, diminuiu graças muito aos vídeos, né? Eu vejo, inclusive, porque eu tava até comentando... cara, eu não tenho muito estoque de joga pra próxima, que eu tento intercalar os vídeos, né? Então, assim, o meu estoque de joga pra próxima eu tenho acho que uns 2, 3 vídeos, né? E eu tô muito tempo que some esse joga pra próxima, né? Então... eu mesmo, eu deixava o meu dinheiro bloqueado. Hoje eu nem deixo mais, dificilmente até aparecer corrida no dinheiro, né, cara? Hoje é muito Pix, né, cara? Na localidade, né? Apesar que a categoria é diferente, né? Sim. Mas assim, diminuiu. Eu já vi vídeos de algumas pessoas também falando que diminuiu muito essa questão de jogar pra próxima. Eu acho que tem um vídeo que eu tô falando sobre isso também, e eu vou falar também sobre isso no próximo vídeo que eu vou fazer sobre isso, né? Só te interrompendo, meu mano, deixa eu falar de uma parceria nossa aqui antes que eu esqueça, gente, porque nosso tempo também já tá corridaço aqui. Quer gravar o seu podcast, quer tirar do papel, quer realizar o seu sonho, quer gravar a sua videoaula, vem aqui pro OsPod Studio que você vai gravar o seu podcast aqui, nessa imagem que você tá me vendo, nesse som que você tá me ouvindo. Essas cores que tem aqui, você pode colocar da cor da sua preferência, você escolhe a cor que você quer. O cenário você monta do seu jeito, então vem aqui, o telefone também está aparecendo na tela aí para você, tá bom? Vem aqui para OsPod Studio, que fica aqui na rua General Tito Salmão, número 365, no centro de Osasco, aqui na famosa Rua das Noivas. Tá bom, gente? É isso, OsPod Studio. O link também está na bio lá do meu Instagram e do Instagram do Podion, tá bom? Entre em contato lá e vem pra cá, grave, tire seu podcast do papel. Não é isso, meu mano? Cara, fantástico aqui, viu? Aqui é topzera. Vem da estrutura, quando a gente assiste, tá do outro lado da telinha, é uma coisa, agora aqui é diferente. Né? É bem acolhedor também. E você vê que, cara, é muito diferente a gente gravar no carro, né? Quando a gente tá sozinho. É igual store, cara. Quando você tá sozinho é uma coisa. Quando você para assim na frente da câmera, é outra coisa totalmente diferente, né? Te contar uma coisa. Quando tá no carro, tá acontecendo o problema normal, né? Então os vídeos que o pessoal assiste do problema, é o problema que tá rolando, eu não fico lá, tipo, né? Eu deixo o problema acontecer e acabou. E aí eu faço o vídeo da explicação. E, cara, pra eu olhar pra câmera, pra uma pessoa que tem TDAH, que eu acho que você já percebeu aqui na nossa conversa, várias vezes que eu fui além e depois eu voltei. Então eu tenho muito problema com isso. Então eu corto, assim, em casa eu já pego o vídeo pra editar e eu corto algumas partes, ajusto, né? Agora, ao vivo, assim, né? E tem assim, eu tô me sentindo muito já acolhido aqui, né? Pra poder conversar e assim, pra eu conseguir falar. Sim, eu sou muito tímido com câmera. O pessoal, geralmente, quando tipo, me vê assim, eu falo, o cara me reconheceu, assim, eu começo a ver isso, eu me escondo, eu sou uma pessoa que sou muito tímida. Mas isso é normal, cara. Se eu falar pra você que eu fico nervoso até hoje, cara, muitas vezes eu fico nervoso até hoje, e essa questão que você fala de TDAH, não sei se eu tenho TDAH, mas você sabe que eu, cara, eu sou muito... pra eu gravar, por isso que muitas das vezes eu trago alguém pra me ajudar aqui, como co-host. Cara, eu tenho que estar muito ligado na conversa. Muito. Por isso que eu uso o fone. Porque com o fone eu consigo me concentrar mais. Que é que eu acho porque o som ele sai muito mais alto aqui pra mim, então eu consigo me concentrar mais. Mas um exemplo, você tá falando um assunto, cara, e aí você se estende nesse assunto. Cara, eu tô pensando lá na janta, lá, o que eu vou jantar, entendeu? Tô pensando nos problemas que estão acontecendo na minha vida. Aí, do nada, o cara volta. E aí, Bruno? Cara, quantos e quantos episódios não teve aqui de eu estar aqui assim, ó? Cara, sabe quando você tá olhando pra pessoa aqui, mas a sua cabeça... Tá longe. Tá longe, cara.
Então, esses dias eu vi até um vídeo de um cara, um vídeo no Instagram, e o cara falando assim, eu queria descobrir como que eu viajei 20 minutos sem prestar atenção no caminho. Nossa. Você viu esse vídeo? Não vi, mas Isso acontece muito, né, cara? Muito. Eu vou explicar uma coisa dessa questão. Que nem eu falei que sou doador de Diksha, que é uma energia que a gente passa através das mãos, né? Tipo reiki, mas com técnica diferente. É daí que vem muito da minha paciência, que o pessoal lá fala assim, pô, o Leon é um monge, cara. Tem que dar, ele vai daqui pro céu direto, né? O pessoal fala isso lá nos comentários, que... então o que acontece? As pessoas, hoje em dia, elas vivem no automático. Então, tipo, todo dia eu saio daqui pra casa, daqui pro trabalho, do trabalho eu volto pra casa, e tipo, pô, mas como é que teve trânsito hoje? Nem vi. Teve. Então, muito se acontece acidentes, né, de trânsito, porque as pessoas elas estão tão no automático que elas não vivem o presente. Mas isso você acha que é o quê, cara? Isso você acha que é alguma coisa psicológica? Sabe por que eu tô te perguntando isso? A humanidade tá assim. Cara, porque sem brincadeira e sem exagero nenhum. Tô te falando a verdade. Eu tenho uma filha, você sabe disso, minha filha mora em Ribeirão Preto. Sim. Cara, eu já voltei de Ribeirão Preto. No meu caminho. Que eu não lembro, assim, quando eu tava chegando em São Paulo, eu pensei assim, ó. Porque o pedágio eu passo no sem parar. Aham. Pensei assim, ó. Cara, não tinha radar no caminho. Cara, eu vim, tipo, no automaticaço mesmo, pensando na vida aqui. Cara, são 4 horas de viagem. Sabe o que é você não frear em um... Claro, eu deveria estar na velocidade normal ali, mas você não lembrar de um radar, você nem lembrar dos pedágios que você passou. Cara, a mente viajando ali, cara. Aí você se pega. Então, caraca, como que pode isso? eu falo assim, Brunão, as pessoas hoje em dia elas vivem no automático, porque assim, é tanta... Pegar o Clique. Lembra do filme Clique? Sim. Cara, é um filme fantástico. O Adam Sandler, cara, os filmes deles eu adoro. Inclusive ele é judeu também. E os filmes dele sempre tem alguma lição, né? Alguma lição de moral, né? Ou algum ensinamento, né? Seria... E o Clique é bem isso, cara. As pessoas hoje em dia, elas... Pô, eu não gosto disso, eu vou passar. Eu não gosto... Então elas não percebem... isso aqui é uma parte ruim da minha vida, eu já vou passar pra frente. Então elas começam a ir muito além. Na questão do Diksha, eu falo, quantas pessoas você vai cumprimentar a pessoa, você chega a cumprimentar a pessoa, você tá cumprimentando a pessoa, você tá lá presente. Então eu sempre cumprimento a pessoa, tô ali, ó, cumprimentando a pessoa, eu tô vendo, eu não tô pensando, nossa, eu tenho que ir pra casa porque se eu não for, eu tenho que trabalhar, porque se eu não for trabalhar eu não vou fazer dinheiro, porque se eu não fizer dinheiro eu não vou ter como pagar a pensão, porque se eu não tiver como pagar a pensão eu vou ter, sabe, tipo, as pessoas elas estão muito nessa, e eu tico-teco brigando, é que nem eu falo na questão de, cara, quando você tá começando a respira, entendeu? Puxa, olha pra mão e solta contando em 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 10 solta tudo. E faça mais vezes, porque o que acontece? Você manda mais oxigênio pelo sangue, para as células, para o cérebro. Então você começa a agir melhor, você começa a pensar melhor. Então às vezes quando a gente está no automático, está pensando, tico-teco brigando, e é onde que se desencadeia a síndrome do pânico, a ansiedade. Então onde que muitas pessoas, e assim, faça quantas vezes, olha para a mão, conta, porque se você não contar olhando para a mão, o tico-teco começa a brigar e você acaba perdendo e acaba não respirando, acaba, sabe, desacelera. Tem vídeo meu lá que eu tô com a passageira, me fez eu ir, me fez eu voltar, me fez eu ir de novo, e o outro que ia pagar, não, ela ia me fazer eu voltar de novo. Eu parei, respirei, falei, mano, é só porque eu tenho que terminar essa promoção, eu vou fazer, tá ligado? E, tipo, mas eu parei, respirei, dá pra ver no vídeo eu respirando. Então assim, aí eu não tava contando na mão, mas como eu já pratico isso, eu tô aqui no volante, né, tipo, 1, 2, tipo, contando na mão. Então você solta contando, você começa a pensar melhor, começa a agir melhor, então você começa a ter mais... você começa a estar mais presente, né? Então o importante é estar presente, estar aqui. Então quando você cumprimenta uma pessoa, você cumprimenta a pessoa
estando com ela. É igual quando a pessoa tá falando com você, Você não tá nem, você não tá nem aí, né, cara? Você tá aérea. Às vezes não é nem culpa da pessoa. Sim. Tá sim. aérea, tipo, pensando em muitas outras coisas. E às vezes você fala, pô, você não tá em casa, E aí né? você passa até como uma pessoa arrogante, né, cara? Isso. Pô, o cara tava falando com ele, não tava nem prestando atenção, cara. Às vezes né? não é, às vezes a não pessoa é o... Cara, eu te falo porque isso é um grande mal, meu. Ah. Eu tenho muito isso. Eu tenho, cara, não sei se você acredita assim, mas eu tenho que estar muito... Mas eu acho que não sou nem eu, cara. É a cabeça de cada um. Você tem que estar bem mentalmente, cara. Sim. Se você não estiver bem mentalmente, você não consegue, cara, se concentrar. Não seja ela na conversa com a pessoa, em qualquer coisa, não só dirigir também, qualquer coisa que você for fazer. Você tem que estar muito ligado e tem que ter essa noção sua de, pô, não posso sair do eixo aqui, cara. Uhum. E eu me pego muito nisso aqui. Porque aqui sou eu e você, um exemplo. Eu tô sozinho aqui com você. Se eu não falar com você, ninguém vai falar. Ninguém vai falar. Entendeu? Só que numa roda ou quando você tá em outro lugar, cara, você tá, viajando ali, viajando. E eu aqui já me peguei muito nisso, cara, cara, você tá falando aqui, eu tô aqui, ó. Tem que prestar atenção, presta atenção, presta atenção, Porque, presta inclusive, atenção. você precisa falar. Eu não tô contando no dedo, mas eu tô aqui, ó. Presta atenção no meu mentalmente, sabe, cara? Sim. Então isso, eu já fui até no médico ver isso. E na época que eu era casado, porque minha ex-mulher, ela falava muito pra mim. Eu já te falei isso, Bruno. Já te falei isso. Ou às vezes ela vinha me falar alguma coisa... Quer dizer, eu ia falar alguma coisa pra ela, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Ela falava, pô, Bruno, já te falei isso, já pedi pra gente fazer isso. E aí eu fui no médico uma vez, cara, e o médico me falou também, ele falou da questão muito da concentração. Aí ele até me deu uma dica, ele falou, cara, compra uma agenda, anota tudo. Anota tudo. Porque se for concentração, que eu acho que você vai melhorar, cara. E aí, cara, sempre que eu ia conversar com ela, eu já começava nisso, presta atenção. Ou ela vinha conversar comigo, presta atenção. E isso hoje eu costumo fazer com as pessoas, presta atenção, Bruno, presta atenção. Porque senão você esquece, cara. E essa questão de dirigir é muito a gente entrar nesse automático, porque a gente tá sozinho ali, né? Sim, mas eu, no caso, na direção, eu tenho hiperfoco. Na direção, tipo, aceitar a corrida, analisar, e outra, por ser uma região onde que eu já trabalho, já conheço ali, então eu já, só de bater o olho, pô, essa corrida é ruim. Eu tô aqui, ó, xizinho. Aí quando eu vejo uma corrida boa, tiro o print, aceita. Aí então assim, eu tenho aquele hiperfoco no trabalho. Se você falar assim, pô, você gosta de dirigir? Eu não gosto de dirigir. Particularmente eu não gosto de dirigir, profissionalmente eu gosto. Eu amo dirigir profissionalmente, particularmente eu não gosto. Então, assim, eu tenho aquele hiperfoco no... Só que, tipo, em questão de estar presente, hoje em dia, eu tento, tipo, olhar detalhes, né? Começar a prestar atenção, porque às vezes quando você fala assim, pô, nossa, eu passo 10 vezes aqui, nunca vi isso aqui. Entende? Então, quando você está presente, você começa a sentir cheiros. Pô, é o cheiro do esgoto, mas até o cheiro, quando você passava lá, que você não sentia aquele cheiro de esgoto... Ele tava lá. Ele tava lá, mas só que você não tá... Quando você não tá presente, você nem sentia, mas é bom, então não tá presente pra não sentir. Na verdade, quando você começa a sentir, você fala, cara, que legal, eu tô sentindo. Por mais que é um cheiro de esgoto, pô, mas que legal que eu tô sentindo. Tem lugares que eu passo que eu sinto o cheiro da dama da noite, né? Aquela planta, né? E eu adoro, porque minha mãe, ela tinha dama da noite em casa. Isso me lembra muito a minha infância, de sempre entrar e sair de casa e ter esse cheiro. Então, assim, cara, tem lugar que eu tô passando ali. Agora, quando você não tá presente, você não sente cheiro. Às vezes você não sente gosto, você come, não sente gosto. Você viaja, você não percebeu nada no caminho de errado, né? Então, assim, quando você começa a estar presente, você começa a sentir, a experienciar, né, que a gente fala assim, mais coisas, e às vezes começa a ser até mais grato às coisas, que nem eu tento ter gratidão a tudo que, tipo, coisas boas, coisas ruins, mas sempre tá presente, né? Cara. É difícil. É muito.
Vamos lá, ó. Nós estamos com o nosso tempo quase estourando aqui, mas eu preciso fazer a nossa enquetezinha com você. Você já conhece a nossa enquete porque você me acompanha aqui. A nossa enquete se chama Eu Sou Mais Eu, beleza? Então você vai falar de alguns motoristas de aplicativo. E aí eu vou te falar os nomes e você fala se você é mais você ou a pessoa. Tem uns cara brabo aí, como motorista mesmo, cara. Se é alguém que você já viu, vídeos, tá bom? Então vamos lá. Só para lembrar de alguns nomes aqui, iniciando com o Leon aqui. Eu Sou Mais Eu, a nossa enquete aqui do Pod On. Você ou Creuzinho? Cara, é assim, questão de... Motorista agora, não é depois a gente vai fazer a enquete lá de uma referência, tudo, mas aqui é motorista. Você ou cara? Cara, eu sou mais eu, mas assim, adorei o vídeo dele com aquela a passageira que alterou o destino. E assim, o Creuzinho eu conhecia vendo aqui também. É muito legal, acompanho ele também. Mas o vídeo da mulher que tenta alterar, mas eu sou mais eu. Mas... Você ou Uber 99 Life? Uber 99 Life, Luizinho. O Luizinho. Cara, eu acho que assisti alguns vídeos, mas eu sou mais eu. Uber da Tribo. Uber da Tribo também, eu não conheço muito também, mas eu sou mais eu, por não conhecer. Edson Estrategista. Cara, eu sou mais eu. Edson ou Kleber Gleick? Edson, ó. Você ou Kleber Gleick? Eu sou mais eu. Você ou Éder Metas? Cara, o Éder Metas é fantástico, cara. Ele é um cara que eu acompanho também já há um bom tempo, né? E não consigo acompanhar sempre, né? Mas assim, acompanho muita coisa dele. E ele é um cara, assim, fantástico. Dessa vez eu vou ser ele. Vou colocar... Você aqui, ou cara. Cosme? Éder. Não, você ou Cosme? Não, eu sou mais eu. Que eu pensei que era... Não, mudando, agora é você. Não, sou eu. Você ou Rude? Eu sou mais eu. Leon ou Uber em Foco? Cara, o Uber em Foco é o... Que é engraçado? Não, é o Moreninho que teve aqui, cara. Que ele é engraçado, que ele faz umas piadas. É, ele mesmo. Puta, mas não, eu sou o Uber em Foco. O cara é fantástico, ele cara. É maravilhoso, cara. Inclusive, eu tenho que pedir desculpa pra ele, porque eu perdi a enquete dele que nós gravamos aqui. Eu perdi, cara. Ficou muito legal e eu perdi. E que, na verdade, eu não vou falar o vencedor aqui, porque a hora que eu tiver a oportunidade, eu vou fazer outra com ele. Leon ou Ronaldo Sumemo, do Resenha? Na verdade, agora não é mais Ronaldo Sumemo, é Ronaldo na pista. Não. Cara, eu me identifico mais com o Éder, mas ele também é um cara fantástico. Mas vamos colocar ele. Não, questão de ganhos e tal. Também os dois ali. Então é isso aí, ó. Na nossa enquete, eu sou mais eu. Somente quem ganhou aqui do Leon foi Éder e Ronaldo, meus parceiros, Éder e Ronaldo. E o Enfoco, que o conteúdo dele é engraçado demais, gente. É muito legal também. Meu mano, estamos chegando ao fim aqui no nosso tempo. Cara, mais uma vez eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui hoje. Pô, você é um cara que a gente se fala sempre. Seus vídeos são muito legais, muito explicativos, e é a nossa realidade do que a gente passa ali dentro do carro mesmo. De coração, queria te agradecer. Deixa suas considerações finais aí. Um abraço pra galera que te acompanhou. E é isso, meu mano. Só tenho a te agradecer. Valeu, obrigado, gente. Considerações finais, Acho que as pessoas maratonem, né, os vídeos, entendam o porquê de cada coisa. Deixa seu canal aí já pra galera. Verdade. Esqueci. Leon, Lion, né? Driver, DRIVR, app. Leon Driver App. O canal ele é focado para poder... Aí, ó. Que show, hein? A cara de assustado assim. Eu peguei isso aí de um vídeo ali que a mulher, vou te avaliar. A mulher querendo jogar pra próxima, eu falei, essa parte aqui tá top demais, né? E o canal ele é focado para poder ajudar motoristas a saírem de problemas e para passageiros aprender o que não fazer dentro do carro, né? Não chamar para terceiros, não tem jogar pra próxima, não é um direito do passageiro jogar para a próxima, e tem várias coisas, né? Então assim, o canal é focado nisso, para poder ajudar motoristas e também passageiros. Quando a pessoa vem também
de boa comigo, cara, como a maioria dos meus passageiros, 99%, são sempre bem recebidos no meu carro, né? E eu tento sempre poder ajudar. E assim, qualquer dúvida, qualquer coisa que a pessoa tem e eu souber responder, eu vou responder. Se tiver alguma crítica também, algum vídeo construtiva, pode colocar lá que eu vou... Se eu tiver errado, eu vou assumir o erro. Quando tem vídeos, eu assumindo o erro. Gente, eu errei nesse ponto, tal, tudo mais. Então, que nem eu falo sobre questão de parada e estacionamento, tem muitos vídeos que eu explico bem a questão. O pessoal fala assim, mas eu tô dentro do carro, eu tô com o carro ligado, eu tô parado, não tô estacionado na placa de proibido estacionar. Não, na verdade você tá estacionado. Que parada é estritamente para efetuar o embarque ou desembarque. Mas quanto é esse tempo? Não tem tempo em relógio. Mas quando você está descendo uma pessoa com dificuldade de mobilidade ou não, então isso tudo explico lá também. Então, assim, agradeço a todos aqui que me acompanharam, pessoal que tá lá no meu canal também, que eu acredito que estão aqui também assistindo também. E espero poder ajudar sempre mais e mais pessoas. E assim, eu fico muito feliz quando o pessoal vem com aquele... Pô, legal, cara, esse vídeo me ajudou. Né? Me ajudou muito. Bacana. E isso, o agradecimento das pessoas compensa os haters que a gente tem, que tenta deixar a gente mais pra baixo. E, cara, eu não ligo pra ele. É o que eu falo... Bob Esponja. Mas é isso, cara. Seu conteúdo é legal, parabéns por isso que você tá aqui, né, cara? Isso, te acompanho desde lá do início, lá, é muito legal. E você também é um cara super bacana, uma baita história de vida, é isso aí, cara. Obrigado. Bola pra frente, admiro até pela questão de filhos. Eu sou um cara que penso muito igual a você em relação aos filhos, estamos aqui pelos nossos filhos, né, cara? E fazemos tudo por eles. E é isso. Gente, muito obrigado aí pela audiência de todos vocês, tá bom? Tamo junto. Lembre-se, quem quer saber notícias sobre o Prêmio Pod On, os melhores do ano, pega o comecinho desse vídeo, já aproveita, assiste o episódio completo. Quem quer saber sobre a Copa Pod On também, tá lá bem no início do vídeo. Já assiste depois o episódio completo, que foi sensacional, tá bom? Tamo junto, até semana que vem. É nóis.